Já temos o substituto do Felipe Luiz. Michael e Alan fora do Flamengo. Novo atacante para reforçar o Flamengo para 2026. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais no meu trabalho. Temos aqui toda a repercussão, né? Hoje que pegou todo mundo de surpresa, o impasse entre Felipe Luiz e Flamengo. Negociações travaram por questão salarial e fez com que o Flamengo já se movimentasse no mercado para plano B e C. E já temos o plano B, já temos o plano B revelado. Trata-se de Arthur Jorge, ex-Botafogo. Embora isso não signifique que o processo de renovação do Felipe Luiz não vai dar certo, tá bom? Vou trazer todos os detalhes para vocês. Vamos começar por Michael e Alan, que estão fora da próxima temporada, né? Da próxima temporada do Flamengo. Isso porque o Flamengo comunicou o empresário, comunicou os próprios jogadores, tanto o Alan como o Michael, que não conta com os jogadores para 2026. Inclusive, vamos dizer assim, incentivou os atletas a procurarem outro clube, né? Procurar as negociações para poder sair do clube. Já que o Felipe Luiz entende que não se encaixa mais no perfil, né? Porque não está vivendo um bom momento. Nem ela está tendo espaço, não está tendo oportunidade, já com a chegada de Saúl, Jorginho e o próprio Pulgar. E também o Michael, que não está tendo muita oportunidade, vê um momento muito embaixo, um ano muito abaixo do esperado. Você lembra que ele já veio do Al Hilal com aqueles problemas de, vamos dizer assim, depressão. O próprio Jorge Jesus, quando na época que era treinador do Al Hilal, ligou pro Flamengo, que na época era o Dr. Márcio Tanuri, e explicou que o jogador precisa de novos ares para poder se, vamos dizer assim, se readaptar, ressurgir das cinzas, já que o jogador estava em processo de depressão, não estava conseguindo performar bem lá no Al Hilal, por todos esses momentos que ele estava vendo ruim. Veio para o Flamengo, mas também não performou, né? Não foi muito abaixo do que a gente esperava do Michael. Lembra aquele grande Michael que saiu, antes de sair para o Al Hilal, estava jogando a barbaridade no Flamengo e era cobiçado por vários clubes. Um dos destinos pode ser o Corinthians. O Corinthians está interessado no Michael, mas tem a questão do transferban, que impede tanto o Corinthians vender como comprar ou adquirir jogadores no mercado da bola, tá bom? Mas aí Alan e Michael não estão nos planos do Flamengo para a próxima temporada. Em relação ao Felipe Luiz, saiu outra informação aqui, agora foi do Paparazzo Rubro-Negro. Seguinte, o Flamengo ofereceu uma proposta salarial dentro do que o Felipe Luiz havia pedido. Paparazzo acabou de liberar essa notícia aqui. Flamengo ofereceu uma proposta salarial dentro do que o Felipe Luiz havia pedido. Agora o Clube de Regatas do Flamengo aguarda a decisão final do treinador. Uma fonte ligada ao clube disse o seguinte: a decisão está nas mãos deles, a decisão está com ele. Pode ser a qualquer minuto, agora ele que decide, né? O Flamengo fez sua parte, esticou a corda até onde podia, né? Agora a decisão está na mão do Felipe Luiz. E já pegando aqui em relação a, vamos dizer assim, o Arthur Jorge, né, que foi campeão da Libertadores brasileiro pelo próprio Botafogo. Informação que a gente saiu agora, seria o plano B do Flamengo. Arthur Jorge, ex-Botafogo e atualmente no Al Rayyan, né, do Catar, um dos nomes bem avaliados dentro do Flamengo. A prioridade é renovar com o Felipe Luiz, mas porventura, todavia, né, caso não venha dar certo a renovação do contrato do Felipe Luiz, o plano B é o Arthur Jorge, mas o clube já se prepara para um cenário, né, para um pior cenário, caso não há um acordo entre Felipe Luiz e as partes por parte do Flamengo. O plano B seria o Arthur Jorge, mas coloque aí nos comentários o que você acha, né, dessa ideia, trazer o Arthur Jorge para o Flamengo, sei não, viu? Mas a gente sabe do trabalho excelente que ele fez no Botafogo, né, tem um time massa, principalmente o Luiz Henrique, jogou uma barbaridade naquele Botafogo, mas complicada a situação. Eu dei minha opinião nos outros canais. O que é que eu acho com toda essa situação? O Flamengo, se é para gastar com multa rescisória de treinador, como aconteceu com Domenech Torrent, Paulo Souza, peço desculpa. Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira, Tite e outros treinadores também passaram, o próprio Renato Gaúcho, entre outros, que pagou uma mixaria entre aspas, né? O salário do Tite era 2 milhões. Mas pagou, só que lá na frente pagou bem mais, 3, 4 vezes o valor por causa da multa rescisória. O Domenech Torrent saiu com uma bolada daqui, o Paulo Souza da mesma forma.
Se é para pagar multas rescisórias por um valor absurdo, é melhor você dar um pouquinho a mais pro Felipe Luiz, que fez um trabalho fantástico, espetacular em 2025, 7 taças levantadas, né? Fora da forma que o time joga, um time seguro, constante, equilibrado dentro de campo. Você dá um pouquinho a mais a ele. O próprio Abel Ferreira recebe 2,5 milhões, né, no Palmeiras. Por que não dar um pouquinho a mais? Vale tudo que ele fez, né, no Flamengo, identificado com o Flamengo, gosta do Flamengo, conhece os jogadores, já tem um trabalho bem aprofundado e andado dentro do Flamengo. Por que não dar mais um pouquinho a mais, né? A gente entende, né, a questão, vamos dizer assim, planejamento financeiro do Flamengo, mas se o treinador dá resultado, por que não? Para não acontecer o que aconteceu com outros treinadores. O próprio Jorge Jesus, né, depois de que o Flamengo foi atrás, o Jorge Jesus pediu um pouco a mais, acabou não dando certo, era até o Landim na época, e não vem um caso aqui. Mas sim, eu fazer de tudo para manter o Felipe Luiz no Flamengo. Mas deixa aí seu comentário, tá bom? Minha opinião. Se é para dar um pouquinho a mais, questão de muda, não sei o que, depois pagar o preço lá na frente e não ganhar nada, por que não se aumentar um pouco o salário do Felipe Luiz? Alguns vão dizer até só amou o dinheiro, não sei o que, mas tá no direito dele, né? Fez um belo de um trabalho e merece sim ganhar um pouquinho a mais. Passou o ano todo ganhando uma mixaria, como fosse o treinador interino, o salário do treinador. Por que não, né? Mas, caso aí da diretoria e do Felipe Luiz para resolver essa questão. Em relação até ao próprio Alan Michael, eu tenho até falar para vocês, tá aqui ó, oficial, o Flamengo autorizou Alan Michael buscar novos clubes, jogadores não vão permanecer para 2026. Outro nome que tá aqui no radar do Flamengo, além do próprio Tati Castelhanos, né, atacante lá da Lazio, inclusive o próprio jogador se manifestou que quer voltar para a América do Sul. Agora o Marcos Leonardo do Al Hilal. Jogador que está com um futuro incerto, não sabe se vai renovar ou não, isso porque tá um embrólio lá. O Al Hilal tá com 3 jogadores, só vou poder escrever 2 na Liga Nacional, acho que é sub-21, se não estou enganado. E tá esse embrólio para decidir o futuro do jogador, se vai ou não. Caso não vá permanecer no Al Hilal, o Flamengo vê com bons olhos a contratação do atacante. Inclusive teve no radar do São Paulo agora no meio do ano, mas pelo valor, né, pelas cifras, acabou não dando certo. São Paulo não tem condições de arcar, né, com salário, e o custo do jogador acabou dando para trás, né, em relação à contratação do Marcos Leonardo do Al Hilal. E outra bomba também, o Olympique de Marseille ofereceu uma bolada de dinheiro para tirar o Jorge Carrascal do Flamengo. Deixa eu só pegar aqui de quem é a fonte. Coluna do Fla. E também quem trouxe a primeira mão foi o jornal Esporte da França. Oferta milionária por Jorge Carrascal. Segundo o jornal Esporte da França, o Olympique de Marseille fez uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 97,5 milhões de reais, para tirar o Jorge Carrascal do Flamengo. O colombiano é um pedido do treinador Robert De Zerbi, treinador atual daí do Olympique de Marseille. Espero que o Flamengo não venda, tá bom? O Flamengo disse que quer manter o elenco, né? O próprio José Boto falou isso, assim, após o Mundial de Clubes, que a grande dificuldade, assim, o grande desafio para 2026 é manter o elenco, já que vários jogadores iam receber propostas muito boas da Europa e de outros clubes também. E a grande questão era manter esse elenco para 2026, além de fazer as pontuações, fazer as contratações pontuais, né? Atacante, zagueiro, que o Flamengo também tem atrás, goleiro para ser o reserva do Rossi. Tem aí o Brasão do Santos, mas tá esse embróliozinho. Tem o Vitão do Internacional, mas acabou belando, o Vitão tá indo pro Cruzeiro. O Flamengo mirou o Jorge lá do North Forest, né? Que era ex-Botafogo, Jair, perdão. Ex-Botafogo, que tá no North Forest, lá em Inglaterra. E agora esses 2 atacantes, Marcos Leonardo, do Al Hilal, e o Tati Castelhanos, da Lazio. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais no meu trabalho. Agradecer a todo mundo. Valeu.